Bom dia, bom dia a todos. O dia 23. Vou tirar um versículo aqui para a gente continuar o nosso estudo. Vamos lá. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. Ninguém pode pôr outro fundamento a não ser Jesus Cristo, que já está posto. Não tem como você colocar outro céu, sendo que o céu já existe. Não tem como você colocar outro mar, sendo que o mar já existe. Não tem como você colocar outro fundamento, não tem como você colocar outra palavra, que a única palavra que é válida é de Cristo. Não tem como você falar B sendo que é A, não tem como você falar A sendo que é B. Não tem como ser ao contrário do que está escrito. Tá? O versículo é 1 Coríntios 3:11. 1 Coríntios 3:11. Quando está falando aqui, porque ninguém pode pôr outro fundamento. Você não pode vir a ser enganado. Você não pode vir a ser enganado. É isso que está falando esse versículo. Ninguém consegue colocar outro fundamento a não ser Cristo. A pessoa pode até falar, mas você tem que buscar a verdade. A palavra de Cristo não pode chegar distorcida para você. Porque se a palavra de Cristo chegar distorcida para você, sua vida vai ser distorcida. Tá me entendendo? Se a palavra de Cristo chegar distorcida para você, sua vida vai ser distorcida. Então não é o que as pessoas falam para você, é o que Cristo fala para você. Vocês têm que entender que nenhum versículo Cristo vai te entregar tudo. Se tiver um versículo, Cristo já vai te entregar todo o discernimento, todo o conhecimento e toda a sabedoria. Então vocês têm que sempre estar na presença. Vocês têm que sempre estar na presença, sempre estar em comunhão a Cristo. Com Cristo, tá? Em comunhão com Cristo. Vamos continuar Provérbios, tá? Provérbios 23. É o provérbio do dia, depois a gente continua o nosso estudo. Tá? Ser breve para vocês. Com vocês, tá? Provérbios 23. Quando você se assentar para uma refeição
com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você. Encoste a faca à sua própria garganta, se estiver com grande apetite. Quando a gente está falando de autoridade e refeição, é a necessidade, tá? Quando você está falando, você aceita para uma refeição, é a minha necessidade. Minha necessidade. Pode estar precisando de um favor de uma autoridade. E tá o grande apetite. Você está precisando de algo importante. E tá com grande apetite. O que Deus fala? Coloque uma faca em sua garganta. Não se venda. É isso que ele quer te falar. Encoste a faca em sua própria garganta, se estiver com grande apetite. Ele está falando para você, não se venda. O mais importante é a sua necessidade nesse momento. Não se venda. O mais importante seja a sua necessidade nesse momento. Não se venda. É isso que está escrito. Não deseje as iguarias que ele oferece, pois pode ser enganosa. Não se venda. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. A riqueza desaparece assim que você a contempla. Elas criam asa e voa como águias do céu. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Dedique disciplinar o seu coração e os seus ouvidos, as palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom fruto para você,
e a sua presença não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcarão de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sua sonolência os vestirá de trapos. Ouça seu pai, que o gerou. Não despreze sua mãe, quando ela envelhecer. Compre a verdade, e não abra a mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai do justo exaltará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exalte a mulher que o deu à luz. Meu filho, dê-me o seu coração. Mantenha os seus olhos em meus caminhos. Pois a prostituta é uma cova profunda, e a mulher pervertida é um poço estreito. Como o assaltante, ela fica de tocaia, e multiplica entre os homens os infiéis. De quem são os ais? De quem as tristezas e as brigas de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que anda à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho, quando está vermelho, quando cintila no copo e escorrer suavemente. No fim ele morde como serpente, envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas, e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro, e dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei, para que possa beber mais uma vez? Amém? Vamos continuar nosso estudo. Vamos para Mateus. Mateus 27. Mateus 27. 1. Vai até 10, tá? Mateus 27, de 1 até 10. O suicídio de Judas. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de
de condenar Jesus à morte. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo, tá? Bom, eu não vou ficar batendo na mesma tecla, eu vou ficar falando quem são os líderes religiosos, tá? Vocês têm que ter a sua própria dedução de quem são, tá? Vocês têm que pegar e ter sua própria dedução de quem são os líderes religiosos. De manhã cedo, todos os chefes, tá? E sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus Cristo à morte. Eles tomaram a decisão entre eles de condenar Jesus Cristo à morte. Como você condenava uma pessoa à morte nessa época? Falando que a pessoa está mentindo. Como vocês condenavam pessoas à morte nessa época? Falando que ela estava blasfemando, que ela estava mentindo. Lembra umas passagens atrás, eles rasgaram a roupa, os líderes religiosos falaram e Jesus estava blasfemando, e Jesus estava mentindo. Aí eles levaram Jesus Cristo para o tribunal e decidiram matar Cristo, falando que Cristo é uma mentira, falando que a palavra de Cristo é uma mentira. Como eles falam que a palavra de Cristo é uma mentira? É o pensamento de Cristo. É o pensamento de Cristo, é a libertação de Cristo. É você andar, conviver com Cristo. Você anda, convive com Cristo, ouve a palavra, pratica a palavra, eles vão fazer o julgamento deles. Eles vão fazer o julgamento deles. As pessoas que estão ao seu redor vão fazer o julgamento. Tá? Por quê? O ser humano, ele sempre foi ávido pelo poder, pela cobiça, pela ganância. Eles sempre foram vivos nesse sentido. E não é porque Jesus veio à Terra que eles pararam de ser assim. Vamos começar a pensar. Coloque o Tico e o Teco para pensar. Eles mataram a Cristo. Fazia parte da promessa? Sim, fazia parte da promessa. Mas você viu por que eles mataram a Cristo? Porque eles falaram que Cristo estava mentindo, estava blasfemando, e Cristo não era Cristo. Aí eles foram lá e mataram a Cristo. E o erro continuou. É só colocar o Tico para pensar num. Como que fala? Não é difícil. Não é difícil. É só colocar o Tico para pensar. Se os mestres da lei matou a Cristo, se os mestres religiosos matou a Cristo, falando que Cristo é mentiroso, e Cristo estava blasfemando, e Cristo estava mentindo, e eles ficaram na terra, qual é a diferença daquela época para essa? O tempo, essa é a diferença? Ou porque de vez só ter templo judaico, agora tem templo cristão?
Uhum. Porque naquela época, então vamos lá, naquela época tinha templo de judaico. Agora tem templo cristão. É isso que mudou? Porque a corrupção, a ganância continua a mesma. Tanto no templo judaico, que tinha da época, quanto no templo cristão. Pra falar a verdade, eu nem conheço o templo judaico, tá? Eu tô falando porque estava escrito ali na palavra. Na época era templo do judaico, né? Por isso eu tô falando. Mas eu não conheço o templo judaico. Eu conheço o templo cristão. E eu sei que a corrupção e a ganância continuam da mesma maneira. Porque a gente não é melhor do que Israel. A gente não é melhor do que Israel. A gente não é melhor do que o povo de Deus. Quem disse que você é melhor do que o povo de Deus? Quem disse que eu sou melhor? Só ampliou. Inflamou a terra, né? A terra ficou inflamada. E agora tem templo judaico e templo cristão. E você vê nos templos a corrupção, a ganância. Você vê nos templos. Tô falando do templo cristão. Vamos tirar o templo judaico que eu não conheço. Você vê no templo cristão a corrupção, a ganância. Você vê no templo cristão o sacrifício de Cristo todo dia. Você vê no templo cristão o sacrifício de Deus todo dia. Como você enxerga isso, Silvio? Quando você começa a ler a palavra e vê que eles pregam o que não está escrito. Se eu pregar o que não está escrito, se eu pregar a mentira, eu estou junto com o mentiroso, com os mentirosos. E se eu estou junto com os mentirosos, eu estou junto com aquele que sacrificou a Cristo. É uma matemática simples. É 1 mais 1 igual ao resultado 2. Uma matemática. 10 mais 10, 20. É uma matemática. Então você fala os templos religiosos, Deus fala de religião. Os mestres religiosos. Então os mestres religiosos só existiam no templo judaico. Não existe agora. Não existe nesse templo. Então você está querendo me dizer, o povo está querendo me dizer que não existe corrupção dentro da igreja. E dentro da igreja existe a verdade. Não é isso que a gente está aprendendo aqui com Cristo. Não é isso que a gente está aprendendo com Cristo. Todos santo dia. Não é isso que Cristo fala. Então, aí eu vou falar para você. Então, eu aprendendo com Cristo, ouvir o que Cristo fala, e se eu for a favor de Cristo, eu tô errado perante o homem? Eu tô errado perante aos templos? Aos templos de cobiça? Aos templos da prosperidade? Aos templos de rito? Eu, tendo uma comunhão com Cristo, então sou visto de maneira diferente. Eu sou tratado de maneira diferente. Eu sou sacrificado. Eu sou excluído, eu sou demoniado. E nem eles falavam que Cristo era demoniado.
É isso? Então, quando você anda com alguém e fala a verdade, quando você quer se alinhar o pensamento da verdade, quer se alinhar o pensamento verdadeiro, quer entender um pensamento verdadeiro, você é mentiroso. Você é sacrificado, você é endemoniado. É isso. Porque agora tem diversos templos, tem diversas igrejas. E nesses diversos templos, essas diversas igrejas, o que os líderes querem? Poder. O que os líderes querem? Dinheiro. E o que o nosso líder aqui, que a gente tá todos os dias, ele estava em busca de dinheiro, ele estava em busca de poder? A gente, ouvindo a palavra de Deus, todo santo dia, ele está em busca de poder, ele está em busca de dinheiro. Eu quero que vocês reflitam sobre isso. Obviamente, aqueles que querem mudança, né? Não aqueles que ouvem aquilo, eles querem, tá muito bem, aquilo que eu ouvi, graças a Deus, isso serviu para mim e foi embora. Algumas vezes Cristo começa a bater, a pessoa sai fora, porque essa pessoa não quer libertação, essa pessoa não quer transformação. Essa pessoa quer viver numa comunhão mentirosa. Eu tô aqui para perguntar para vocês, qual comunhão vocês gostariam de estar? Porque não mudou muito. Não mudou nada daquela época para essa época. O que mudou? O que você está vendo de diferente? Sendo que a busca dos templos é o mesmo. Sendo a busca dos líderes religiosos são as mesmas. O que mudou? E qual mudança você quer para a sua vida? Qual mudança você escolhe para a sua vida? Você acha que viver na verdade é difícil? Você não quer viver com Cristo. Primeiro Coríntios que a gente tirou, versículo, 3 Coríntios 11, diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além de Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento. E você está colocando outro fundamento em sua vida? Ou você está conhecendo a Cristo de ouvir falar? Porque se você não tem uma comunhão com Cristo, se você não entende os pensamentos de Cristo, se você não sabe quem é Cristo, você está tendo uma comunhão de ouvir falar de Cristo. Não de conhecer e viver com Cristo. Você está tendo uma comunhão de ouvir falar.
É diferente uma coisa da outra. É diferente um caminho do outro. São diferentes escolhas. A gente tem a gente tem os caminhos. Qual caminho você está escolhendo? Cristo está falando, se você continuar com ele, você vai ser liberto. Se você ouvir a ele, você vai ser liberto. Você vai ser transformado, você vai se transcender. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Deixa eu continuar. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus foram condenado, foi tomado de remorso e devolveu ao chefe dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Já é tarde, né? Já é tarde, né, Judas? Você tem que pensar antes de fazer. Você não tem que fazer e depois devolver. Tem que pensar antes de fazer. Já cometeu, não tem como voltar atrás. Já foi consumado o erro. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Pequei e derrubei sangue inocente. Eu traí a Deus, eu traí a Jesus. Judas estava falando, eu traí a Jesus. E você? E eu? Quantas vezes traímos a Jesus? Quantas vezes entramos no erro e traímos a Jesus? Essa traição responsabilidade não é de Jesus. Responsabilidade é sua. Você teve a escolha. É igual você ter um caminho. Você tem um caminho de conhecer a verdade e ser liberto. E você tem um caminho onde você está percorrendo e indo junto com a manada. Qual é o caminho que você escolhe? Qual é o caminho que você escolhe para sua vida? Qual é o caminho que você quer para sua vida? Porque tá tudo muito nítido, tá tudo muito claro. A palavra de Deus. O
que você está escolhendo? Porque eu vejo muitas pessoas falando assim, ó. Muitos templos falando: ah, você está perdido no mundo. Talvez no mundo você esteja salvo, não perdido. Porque a palavra de Deus fala: antes não conhecer a verdade do que conhecer e não praticar. Então talvez você acha e está fazendo a verdade. Você acha e está vivendo a verdade. Mas quando você vai ver, você está dentro de uma matriz. Onde está sendo tudo pregado a mentira. Está sendo tudo pregado a enganação. Para você. Quando caiu esse versículo para mim, antes conhecer a verdade do que conhecer e não praticar. Eles usam muito em templo isso. Colocando temor. Colocando temor não, colocando medo nas pessoas. Temor é obediência. Eles colocam medo mesmo. Quando eles usam desse artifício, eles usam a palavra para colocar medo mesmo. Aí eu falei, nossa, antes conhecer a verdade do que não conhecer, do que conhecer e não praticar. Eu falei, então tem que conhecer a verdade. Então tem que conhecer a verdade. Essa palavra está me conduzindo para o Evangelho, para a Bíblia. E quando eu fui para a Bíblia, eu vi que a verdade não está dentro do templo, dentro da igreja, dentro da mundial, dentro da universal, dentro da Deus e Amor. Eu vi e Deus salvava os de fora, não os de dentro. Eu vi a Babilônia está dentro do templo, não fora do templo. Com Cristo anda a minoria. Com Cristo não anda a maioria. A maioria ouviu falar de Cristo, mas só quem anda com ele são a minoria. Só quem anda com ele é quem quer saber mais, quem quer buscar mais, quem quer entender mais. Não quem quer ganhar. Não quem quer ter vantagem.
Com Cristo, o caminhar é diferente, o mover é diferente, o agir é diferente. Com Cristo, seu olho vai ser aberto. Com Cristo, você vai ter entendimento, vai ter discernimento, vai ter sabedoria. Assim diz a palavra. Assim diz o Senhor. A responsabilidade dos seus erros são sua. A responsabilidade de estar derramando sangue inocente todos os dias é sua. Eles 4 e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Então Judas jogou o dinheiro aonde? Na onde Judas jogou o dinheiro? Na onde Judas jogou o dinheiro? Dentro do templo. Dentro da corrupção. Passagem nítida e clara ali. Ah, eu pequei contra sangue inocente. O problema é seu, a responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo. Ó, isso que eu cometi foi uma mentira. Isso que vocês fizeram eu cometer foi uma mentira. Ele jogou dentro do templo. Da onde partiu a informação de sacrifício de Cristo? Dentro do templo. E na onde ele foi entregar a Cristo, na onde ele teve a reunião, foi aonde ele voltou para falar. Ele estava errado. Na onde ele teve a reunião para entregar a Cristo, foi na onde ele voltou para falar que ele derramou sangue inocente. E foi dentro do templo. Templo de corrupção. Templos de mentiras. Templos de suborno. Templo de ganância. Templo de inverdade. Os chefes. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saiu e se enforcou-se. O chefe dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue? Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para o cemitério
de estrangeiros, porque isso se chama, por isso ele se chama campo de sangue, e até o dia, campo de sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi avaliado pelo povo de Israel, e a usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Amém. Que a palavra de Deus venha fazer diferença no seu caminho, na sua vida, e que a paz do Senhor esteja em seu lar. E se caso a paz de Deus não esteja em seu lar, volte a reinar em seu lar. E lembre-se, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. A palavra de Deus é, e ninguém muda. É a palavra, não as pessoas. É a palavra, não o templo. A palavra é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, se Deus quiser, amanhã eu volto.